As 7 maravilhas do mundo moderno. Número 1. Coliseu de Roma. O Coliseu foi construído durante o Império Romano, entre os anos 70 e 80 da nossa era. Durante os governos dos imperadores Vespasiano e Domiciano. Localiza-se em Roma, capital da Itália. Seu nome original em latim era Amphitheatrum Flavium, que significa anfiteatro flaviano. Construído, o Coliseu foi uma obra iniciada por Vespasiano e inaugurada somente por Tito. De tamanho magnífico, a obra romana era capaz de hospedar 50.000 espectadores para os seus mais variados espetáculos. A princípio, era constituído de 3 andares, mas Alexandre Severo e Giordano III impulsionaram obras para acrescentar mais um andar. E, assim, ampliar a capacidade da arena para 90.000 pessoas. Este anfiteatro era utilizado como palco de lutas de gladiadores, espetáculos com feras e até simulação de batalhas navais, pois o Coliseu possuía um sistema que transformava a arena num grande lago. Em sua construção foi usado mármore, ladrilho, tufo e pedra travertina. Foi danificado por um terremoto no começo do século V e restaurado posteriormente. No século XIII, foi usado como fortaleza militar. Entre os séculos XV e XVI foi alvo de saqueadores, que levaram boa parte dos materiais valiosos da construção. Em 2007, foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo. O Coliseu de Roma é um patrimônio da humanidade, título conferido pela Unesco, é um dos pontos turísticos mais visitados da Itália. Número 2. Chichén Itzá. Chichén Itzá é um dos principais sítios arqueológicos da Península de Yucatán, no México. Foi e continua sendo uma cidade sagrada e centro de peregrinação fundada pelos maias. Chichén Itzá é uma das maiores cidades da civilização maia antiga, e é formada pela Pirâmide de Kukulcán, El Castilho, o Templo de Xacmuol, a Praça das 1000 Colunas e o Campo de Jogos dos Prisioneiros. É um dos locais mais impressionantes do México, com uma série de ruínas fantasticamente preservadas que abrangem toda a gama de usos pretendidos. O local contém inúmeras quadras de bola, incluindo a Grande Quadra de Bola, que tem mais de 540 pés, 160 metros, de comprimento, e é adornada com várias esculturas que mostram o jogo de bola e o sacrifício pós-jogo. A pirâmide principal de Chichén Itzá, sítio arqueológico maia no sudeste mexicano, que 1 milhão de pessoas visitam todos os anos, recuperou seu esplendor depois de um processo de restauro. Chichén Itzá é um patrimônio mundial da Unesco desde 1988. Está localizado na Península de Yucatán, no coração do que foi outrora a civilização maia clássica. Em 2007, foi eleita como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Número 3. Machu Picchu. Machu Picchu, que significa velha montanha, também chamada cidade perdida dos Incas. A misteriosa cidade mistura o real e o imaginário em doses perfeitas de natureza, cultura e misticismo. Machu Picchu foi construído em meados do século XV a pedido do 9º imperador Inca, Pachacutec. Sua construção, em grande parte, foi feita com pedras. Como o povo Inca possuía uma grande religiosidade, acredita-se que foi construído num local tão alto para ficarem próximos aos deuses. Machu Picchu foi construída em degraus, templos, calendários solares e diversas outras construções em pedra e adobe. A montanha na qual sua estrutura foi erguida fica próxima a Cusco, no atual Peru, portanto, perto do centro do império. Desde sua descoberta oficial, em 24 de julho de 1911, pelo norte-americano Hiram Bingham, Machu Picchu, no Peru, é considerado um dos monumentos arqueológicos e arquitetônicos mais importantes do mundo. Machu Picchu é o lugar cultural de maior magnetismo no mundo. Quando ocorre um terremoto, as pedras das construções incas se movimentam. Sem este método de construção, muitas das estruturas mais famosas de Machu Picchu teriam sido destruídas há muito tempo. Em 2007, Machu Picchu foi eleito oficialmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Número 4. Cristo Redentor. A cidade do Rio de Janeiro tem inúmeros cartões postais. Um dos mais conhecidos é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um grande monumento que está localizado no Morro do Corcovado, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Brasil. Inaugurado em 1931, essa imensa estátua representa a imagem de Jesus Cristo com os braços abertos. Esse grande símbolo do cristianismo está localizado no Parque Nacional da Tijuca e foi projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa. Ele contou com o auxílio do pintor Carlos Oswaldi e do escultor Paul Landowski Maximilien. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Já em 2012, ele foi incluído na lista de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ele foi construído de concreto e pedra-sabão e assemelha-se ao tamanho de um edifício de 13 andares.
A pedra-sabão foi escolhida como material pois era resistente à erosão e encontrada em grande abundância no país. Em setembro de 1923 foi promovida uma campanha para arrecadar fundos para a construção do Cristo. A construção foi elaborada entre os anos de 1922 e 1931. O Cristo Redentor é o monumento mais visitado do Brasil. Número 5. A Muralha da China, também chamada de Grande Muralha, é uma gigantesca construção arquitetônica criada pela engenharia chinesa. Essa construção não se consolidou de uma só vez, pelo contrário, foram necessários cerca de 2000 anos para concluí-la. Durante esse tempo, diversas dinastias pertencentes a uma mesma família deram continuidade à construção. A Muralha da China começou a ser construída há 220 anos antes de Cristo, a partir das ordens de Qin Shi Huang, imperador chinês daquela época. A mesma foi finalizada somente no século XVI. A muralha foi erguida em razão da grande incidência de invasões dos povos do norte vindos da Mongólia e da Manchúria. Essa construção tinha uma função estratégica militar de defesa e, apesar de ser chamada de muralha, ela consiste em duas paredes paralelas, com torres de observação e quartéis por toda a sua extensão. Quando os europeus chegaram à China, ficaram surpreendidos com o nível de desenvolvimento tecnológico da civilização chinesa, e o que mais chamou a atenção dos colonizadores europeus foi a muralha. A muralha possui aproximadamente 2.300 quilômetros de extensão, uma altura média de 7,5 metros e cerca de 3,75 metros de largura. Tais características fazem com que essa seja uma das maiores obras feitas pela humanidade. A Muralha da China, que no passado tinha finalidade militar, hoje é um símbolo chinês e um dos mais famosos pontos turísticos do mundo. Número 6. Petra. Petra é uma importante região arqueológica da Jordânia, que foi inteira esculpida em arenito. As ruínas que conseguiram sobreviver com o tempo são de uma beleza impressionante. A cidade começou a ser habitada por volta de 1200 a.C. e foi, durante muito tempo, importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, na Síria. Ela foi esculpida na pedra. O próprio nome da cidade, na atual Jordânia, significa pedra em grego. Ao longo do tempo, Petra, berço do povo nabateu, foi conhecida por várias expressões: cidade rosa, rochosa, perdida, das pedras e dos mortos. No seu auge, a cidade chegou a ter uma população de 30.000 pessoas, sendo um grande centro comercial, com um engenhoso sistema de água e jardins exuberantes. Petra prosperava até que um terremoto destruiu quase metade da cidade. Muitas das suas construções foram derrubados e reutilizados para a construção de novos outros edifícios. Mas, no ano de 551, um segundo terremoto, bem mais forte que o anterior, destruiu quase a cidade inteira. Dessa vez, Petra não conseguiu se recuperar da catástrofe. Esta maravilha do mundo é o tesouro mais valioso da Jordânia, além disso é a sua maior atração turística. Também é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Número 7. Considerado como uma das mais importantes construções da história da humanidade, o Taj Mahal tem por detrás de suas edificações uma das mais bonitas histórias. Localizado na cidade de Agra, na Índia, o Taj Mahal é uma das maiores construções do mundo. O mausoléu foi construído entre os anos de 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan, em homenagem à sua falecida mulher. A esposa homenageada era chamada por Shah Jahan de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. O nome do monumento foi dado pensando nela. O termo Taj, de origem persa, significa coroa, e Mahal significa primeira-dama do palácio, portanto, o Taj Mahal faz referência à coroa de Mahal, relembrando o apelido de seu querido amor. O monumento foi construído no governo do quinto imperador mongol na Índia, Shah Jahan. O seu objetivo era homenagear Arulmon Banu Begum, sua terceira e preferida esposa, que morreu ao dar à luz ao seu 14º filho. Por conta dessa homenagem, o Taj Mahal ficou conhecido também como a maior prova de amor do mundo. Atualmente, o monumento é uma das principais atrações turísticas da Índia, recebendo cerca de 3 milhões de visitantes do mundo inteiro, todos os anos. E é também considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Gostou? Então deixe seu like, e não esqueça de inscrever-se no meu canal.